A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte. Apresentação: Tereza Cristina e Leila Brandão. Olá, queridos amigos da Rádio e TV Espírita de Alagoas. Estamos dando continuidade aos nossos estudos, agora com uma nova aquisição, que é o Marcos Vinícius, que nos brinda com a sua presença, com seu conhecimento, porque nós já estamos na 4ª temporada desse estudo maravilhoso, baseado no livro de Leon Denis, O Espiritismo na Arte, que nós estudamos por 3 anos consecutivos, e agora abrimos o leque convidando Emmanuel para entrar nos nossos estudos com o livro Roteiro. E hoje, especificamente, nós vamos falar do fenômeno espírita. E a gente se questiona, né? Por que Jesus falou que nós somos deuses? O Emmanuel fala nesse capítulo que o espiritismo, o fenômeno espírita, não é uma coisa nova. Existiu no Egito, na China, na Índia, na Grécia, entre os romanos, por toda a parte do mundo, as pessoas se comunicavam com os espíritos. Por que, então, precisou que viesse a terceira revelação? Fala aí, Marquinhos. É isso, né, Leila? Desde o passado mais longínquo, né, dos registros que a gente tem, das civilizações mais primitivas, existiam rituais, ou xamãs, ou magos, ou algum responsável místico, né, dentro das comunidades, que sempre usavam como referência os mortos para algum tipo de consulta, ou para algum tipo de orientação, até para a organização das próprias instituições, né? Os mortos sempre foram bastante estudados. E como você falou, né, no Egito, né, se a gente vê, o Egito tinha muita questão, né, da preocupação da passagem, né? Eles tinham muito essa tanto que Anubis eles viam Anubis como o responsável de levar para este caminho, por onde era uma caminhada longa, por um lugar difícil, até chegar aos portões, onde eles eram julgados, né? E, se eu não me lembro muito bem, o julgamento era baseado numa balança, né, onde os deuses eles ficavam pesando, teoricamente, as doações que a pessoa tinha para fazer, para poder passar por essa porta, para ir para o mundo bom, né, do pós-morte. Aí pesavam, eles simbolizavam em ouro, mas, na verdade, eram as ações que a pessoa fazia durante a vida, né? Então, as pessoas muito pobres que tinham pouco para oferecer ali, então, por isso, quando as pessoas morriam, eles sempre deixavam algum objeto de ouro, alguma coisa assim, né? E quanto mais rico, mais coisa tinha nos sarcófagos, né? Porque eles acreditavam que quanto maior fosse a doação de bens materiais, você faria essa passagem. Mas já tinha esse respeito na época sobre isso, né? Da mesma forma, quando a gente pensa lá, falando da China, a China sempre teve esse guia de oferendas, de flores, de cuidado com os antepassados, de consulta. Dos romanos, a mesma coisa, né? Preocupados na questão do bem e do mal, daquilo que era o espírito que podia ser bom, que podia ser espírito mal, né? Tendo essa diferenciação, a gente já começa a ouvir falar sobre demônio nessa época, né? Classificar a questão de demônio. Na Grécia a mesma coisa, né? Então, coisas ligadas. E se a gente for ver o que a gente tem hoje, até hoje, né? Em algumas crenças latinas, né? A gente vê que tem uma vida pós-morte, né? Tem alguns desenhos agora que saíram. É bom quando a gente tem filho pequeno que a gente pode aproveitar e olhar o lado espírita também dos desenhos, né? Então, tem alguns desenhos que falam muito sobre o pós-morte na parte latina, né? Especificamente do México, que falam para onde as pessoas vão, como elas vão, e no dia dos mortos elas voltam, e nesse dia é um dia especial para fazer contato com os familiares que já fizeram passagem. Então, sempre teve, né? Sempre houve, do jeito que você falou,
já esse respeito para quem fez a passagem, né? Quem já não está mais aqui. E esse contato já era mais ou menos meio atávico, né? Estava já dentro da gente, né? As pessoas já esperavam que tinha essa comunicação. E é claro que com o tempo isso foi se refinando até mais ou menos antes a gente está chegando hoje, mas eu não quero dar spoiler para o resto da nossa papo de hoje, então vou deixar eu falar um pouco aí também, senão eu me empolgo aqui. Vai lá, Tetê, fala um pouquinho, então, sobre o estudo, o fenômeno espírita. Se você conhece pequena, o fenômeno espírita, alguém na sua casa, tinha alguma manifestação que você se assustava, ou alguém contava histórias, né? Por exemplo, na minha infância, eu tinha uma mulher que cuidava da gente, que ela falava dos fenômenos no cemitério, que a gente não podia ir no cemitério porque aparecia alma penada, aparecia isso, aparecia aquilo. Fala um pouquinho desse texto do fenômeno espírita que você gostou. Vamos lá, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Alagoas, ligados até na Índia, estamos também na Índia, né? Quem estiver na Índia, estiver ouvindo o nosso programa daqui a um pouquinho, sejam bem-vindos, que hoje o assunto é muito bom. Falar sobre o que nós não conhecemos nesta vida, mas nas demais a gente conhece, não é isso, queridos? Quantas vezes a gente já passou por aqui e essa certeza nós não podemos ter, até porque senão a gente ia querer ficar só do lado, né, de lá, espiritual, e não desse lado corpóreo que nós aqui estamos. E como a gente já vem estudando Emmanuel, e ele vem falando pouco a pouco esse encontro nosso com a morte, que é uma coisa tão real. E outro dia, eu lendo, eu vi um parágrafo que me chamou a atenção, que dizia assim: a gente morre se acredita na morte. Agora, se você acredita em vida, você jamais morrerá. E é a plena verdade, né? A vida é aquilo, é a continuidade. A gente não pode acabar numa única existência, toda uma história, porque o tempo na Terra é ínfimo, meus irmãos, é muito pouquinho. E como bem disse Emmanuel, aqui através de Chico Xavier, o fenômeno espírita, em todas as civilizações, o culto dos desencarnados aparece como facho aceso de sublime esperança. Que sublime esperança é essa? Que a gente não tenha um fim, né? Que triste a gente pensar que nossa vida vai ter um fim. Meu Deus, eu vivi 30 anos, findou minha vida. Não, meus irmãos. É uma existência. Outras virão de acordo com o teu caminhar, com o teu desenvolvimento espiritual. É o que a gente vem conversando ao longo desse ano, nesse programa que tão bonito se chama Espiritismo na Arte, porque não há arte mais linda do que a arte de saber viver a vida, né? E a vida na Terra é um passo para a nossa vida espiritual. O que seria de nós se a gente não tivesse o nosso repouso corpóreo para que o nosso espírito se desprendesse um pouquinho sequer do nosso corpo, com aquele fiozinho, né? E nada mais é do que o fio de esperança. Esse é o fio de esperança, o que liga o vestimento, né, do nosso ser humano ao nosso ser existencial, que é o ser divino, né? É o próprio Deus dentro de nós. Aí, né, sois deuses. O que é ser Deus? Agora, né? Tá falando que sei lá. No fio de prata, arrumou o nome de fio de esperança. Leila, eu sou o seguinte, eu deixo falarem por mim. Lembra que era horas bônus, eu falo bônus hora? É assim o negócio. O negócio, ele vem, sabe, Marquinhos, sabe, ouvinte? E eu escuto longe, aí eu falo do jeito que eu estou escutando. Certo. Não que seja assim.
Eu Essa acho melhor que o fala, que a né? CD está lembrando, meus irmãos, e que é lindo demais, é que a vida tem noção de continuidade. E o fato dos espíritos virem se comunicar conosco é esse fio de esperança mesmo, que a gente sabe que, já que quem morreu voltou para falar alguma coisa, é sinal que a gente também vai ter essa oportunidade. E por que a mediunidade foi perseguida por tanto tempo, esse fenômeno espírita, né? Como diz Emmanuel aqui, por mais de 300 anos, quem sentisse num grau qualquer a presença dos espíritos era chamado de bruxo, de feiticeiro, de mágico. Muitos deles iam para a fogueira, porque era uma coisa inadmissível, era uma verdadeira heresia. Tanto assim que Hermínio Miranda escreveu um livro que ele fala a heresia, como é que é? E a Igreja Católica, na heresia católica, que nós, quando institucionalizamos a nossa fé cristã, através do catolicismo, a gente confundiu tudo isso e criou as famosas heresias. Então, a mediunidade passou a ser uma heresia. Quem sentia num grau qualquer a presença dos espíritos era considerado herege. Fala um pouco aí, Marquinhos. Você está prestando tanta atenção que eu estou achando muito lindo. Não, é assim, é que você tem toda a razão, né? E a gente, isso é fruto da falta do conhecimento que as pessoas tinham na época, né? Da mesma forma, quando Jesus Cristo veio falar sobre a segunda revelação, né? Quando Cristo veio e disse para a gente para trabalhar na caridade e no amor, aquilo na época, Jesus foi considerado um revolucionário, um ativista, uma pessoa que estava indo contra as leis que Moisés tinha colocado. E, na verdade, Jesus não estava nada mais do que complementando e simplificando para que mais pessoas entendessem, né, o caminho que a gente deveria seguir. E aí várias resistências acabaram acontecendo. Depois de séculos, o cristianismo foi aceito. E aí, para a gente ver, né, quando a questão da mediunidade, como ela era diferente daquilo que aqueles que estavam seguindo o cristianismo era uma coisa nova, né? As pessoas eram ignorantes nesse sentido, falta do conhecimento e do entendimento mesmo, né? Eles começaram a ficar contra, da mesma forma que lá atrás os fariseus ficaram contra a palavra de Cristo e cometeram os mesmos erros, né? Então não foi um caminho simples, né? Estar médio, sentir a mediunidade, falar sobre esse assunto, era igual você ir para a fogueira, realmente, era uma coisa, você ia ser morto de alguma forma, ou ia ser retirado da sociedade que você estava vivendo, ia ser tratado como um pária, né? E na verdade, a gente estava fazendo isso por falta de conhecimento mesmo. Hoje, como você falou no começo, mesmo com todo o conhecimento, com tanta gente já sabendo bastante sobre o espiritismo, a gente ainda sofre algumas coisas, né? Você falou do cemitério, e eu me lembrei aqui da minha parte científica, técnica, né? As pessoas iam no cemitério realmente tinham medo de ver uma penada tal, e aí os cientistas explicam que aquelas coisas que aparecem no cemitério é uma combustão do gás metano que sai dos túmulos, eles chamam isso de fogo facto. Então, como fosse em forma de uma chama mais azulada, clareada, né, diferente, pela qualidade do gás que sai ali, isso acontece de verdade também, mas eles usam isso como explicação plena para isso, mas sem querer entender a outra parte, né? A parte espiritual, então, o excesso de racionalidade, e às vezes até o excesso do conhecimento impede que a pessoa evolua, entendendo que tem uma questão espiritual, sim, né? Que é possível a gente ter contato com os espíritos e com essa outra parte das nossas vidas, né? Como a TT falou, não é uma vida única, é uma vida de sequência, de evolução, depende do grau de evolução que a gente está. A gente está aqui para isso, para evoluir, senão não fazia nem sentido passar aqui 30, 40 anos, morrer e tudo o que a gente se desenvolveu, que a gente ajudou, que a gente ganhou de conhecimento, ser jogado para fora, né? Acho que isso tem que ter continuidade. Então, a mediunidade, o espiritismo fala muito disso. Mas mesmo assim, né, até hoje a gente tem essa dificuldade, do jeito que você falou. Tem mesmo. Eu me lembro na minha época, que eu estava na universidade,
E tinha um amigo nosso, porque lá em Volta Redonda, eu sou de Volta Redonda é assim, tinha a universidade que era em Barra Mansa, que na minha cidade não tinha universidade, a gente tinha que ir para Barra Mansa, e em Volta Redonda tinha a Federal Fluminense, que tinha um curso de engenharia por conta da CSN. E aí uma amiga minha ficou noiva de um engenheiro, um futuro engenheiro lá da escola, e toda vez que ele chegava perto de mim, ele falava assim, porque ele falava que tinha medo dos espíritos, e ele achava uma graça de eu acreditar em espírito, ele fazia assim, ele debochava bastante, me fazia bullying até não querer mais, né? Aí o tempo passou, um belo dia nós fomos para um congresso de metalurgia lá em São Paulo, que meu marido é metalúrgico também, teve um congresso da ABM, a gente foi lá, e nós estamos lá, era uma festa com dança e tudo, eu estou vendo o rapaz, não vou dizer o nome porque fica ruim, ele atravessa, já não é mais rapaz, já com os filhos grandes que nem eu, ele atravessa o salão, vem conversar comigo. E aí ele falou assim para mim, Leila, você lembra o bullying que eu fazia com você por conta dos espíritos? Eu falei, aquilo era brincadeira, não me marcou nem um pouco, não era só você, todo mundo tinha medo de espírito e eu adorava os espíritos, então eu era uma carta fora do baralho, né? E aí ele falou assim, olha, pois eu vim te pedir perdão, minha amiga, porque eu tive um infarto. Ele disse que ele tinha tido um infarto e quando ele saiu do corpo no infarto, ele encontrou com a avó dele, esse é relato dele, ele encontrou com a avó e a avó dele falou assim, fulano, olha, eu vim te dizer que ainda não está no seu tempo de você ficar, você vai ter que voltar para o corpo. Aí ele falou, vó, mas você não está morta? Ele falou, não, meu filho, ninguém morre, você vai voltar para o corpo que não está na sua hora ainda. Então, quando ele olhou, que ele viu o corpo dele, os médicos todos tentando reanimá-lo, e que ele bateu no corpo, aí ele falou assim para mim, eu nunca mais fui o mesmo. E toda vez me via sua imagem na minha frente, eu vou falar, o dia que eu encontrar com a Leila, eu vou pedir perdão. Eu falei, cara, não tem que pedir perdão, eu achei maravilhoso esse fenômeno espírita que ele vivenciou, né? Mas até hoje, meus irmãos, a gente encontra pessoas que ridicularizam quem diz que vê espíritos. Eu que já viajei muito para a Europa, para a Suíça, quando eu fui ao México, lá no México só tem espiritismo na cidade do México, no interior onde meu filho estava, só existia fenômeno mediúnico com voodoo, com figurinhas que põem aqueles alfinetes, e as pessoas ficavam escandalizadas de eu falar que é de espírita. Então, o espiritismo é um fenômeno antigo, mas, ao mesmo tempo, muito novo, né, Tetê? Fala um pouco, senão eu vou tomar conta da história. Não, eu adoro ouvir histórias, e eu tenho uma bem interessante para contar, e fresquinha aqui, meus irmãos, saindo do forno hoje de manhã, nós tivemos a nossa festinha lá do estudo dirigido das crianças do Seja Barra, e ficamos ali no refeitório, como vocês conhecem, né, a nossa lanchonete, e pedimos para as crianças iniciarem as preces. E teve uma que tão intuída estava que nos deixou, assim, encantados. Ela tem 8 anos, baixou a cabeça e falou palavras lindíssimas. Ok. Depois, a Mica, que eu chamo, que é uma ajudante lá do Seja Barra, ali da Pada Lanchonete, chegou e disse assim, você me dá um café? Ainda não tomei café hoje, tinha um cafezinho lá com bolinho. Disse, claro, imagina. Aí oferecemos o café a ela, um pedaço de bolo. Gente, ela estava tomando café, de repente, as 2 máquinas gigantescas que servem café, se você acionar, tá? Foram ligadas. Ela disse que isso nunca aconteceu. Aí ela disse, gente, obrigada, quem quer me servir um café, eu já fui servida aqui. E estava assim, uma sintonia muito grande, porque nós buscamos o retrato do Allan Kardec, que fica ali naquele cantinho, né, antes da biblioteca, da livraria,
E hoje eu busquei tirar fotos ali, porque estava sendo chamada. Eu disse, olha, acho que Allan Kardec está andando aqui. E ficamos ali, tiramos as fotos. E a Ágata, a mesma menininha que fez aquela prece lindíssima, ela pediu, tia, eu estou aprendendo canto na minha igreja. Ela faz parte de uma igreja evangélica. Gente, ela entoou um canto de louvor com aquela voz que ela está aprendendo a cantar. Então, ela puxa, assim, os graves, sabe? Ela trabalha. A pequenininha cresceu, foi crescendo, e, de repente, ela fez uma coreografia. Eu disse, criatura, você chegou aqui dizendo que você queria ser artista, pois hoje, no palco da casa de Joana de Ângeles, você se tornou artista. Foi de arrepiar. Então, não há como nós duvidarmos da espiritualidade em nosso dia a dia. As crianças todas depois, a maioria chegou em casa e não conseguiu ir à aula, foram dormir em casa. Nem quiseram comer todo o lanche que a gente fez para elas. Eu acho não. Houve ali um trabalho lindo de cura, de esperança, sabe? E hoje a gente viu aquelas crianças brilhando mais do que nunca. Então, meus irmãos, não há como a gente duvidar do trabalho de espíritos amigos que queiram que a gente leve a palavra de Jesus, leve as palavras de Joana, porque ela abre as portas daquela pequena casa azul, né? Situada ali no cantinho da Barra, mas que as possibilidades de quem penetra naquela casa de recuperação, de restauração emocional, é estupenda. Eu só estou nesse trabalho, vai fazer agora 8 ou 9 meses, mas é como se eu tivesse realmente no melhor momento da minha vida. Falando, tá? De caminhada. Então, só tenho a agradecer a ter encontrado a casa de Joana através da Leilinha, ter encontrado amigos, irmãos como Marquinhos, sabe? Como tantos outros que te abraçam e te ajudam, porque é a união dessas forças que faz, sim, com que as energias cheguem e se expandam, porque através do que a gente está fazendo, cada um fazendo o seu pouquinho, vai ter a energia para canalizar as forças do bem. É isso que a gente quer passar para vocês que estão nos ouvindo, ou que estejam assistindo daqui a pouco no YouTube ou em outras redes sociais afins, né? É que é real, né? É real. Se você olhar para o seu lado, você vai sentir que há energias boas, como também há energias não tão boas assim. Agora, cabe a você fazer a escolha devida e lutar para que a tua sintonia seja sempre aonde? Na arte, né? A arte do bem viver. Vamos lá. Marquinho, fala um pouquinho da sua experiência também com o fenômeno espírita. Eu tenho uma recente lá, foi até lá no Seja também, que foi engraçadíssima. Nas sextas-feiras eu trabalho lá no projeto que é de cura espiritual, né? Então a gente trata as pessoas que estão doentes e tem muita gente com câncer e tal. Então sempre tem um processo de harmonização antes, tá? A gente fica lá rezando e depois começa, a gente canta até. Aí um pouquinho antes de começar, tem um púlpito que é de acrílico, que fica normalmente, quando o palestrante vai, fica próximo ao palco, e quando tem na sexta-feira, coloca-se o púlpito ao canto, né? Aí eu estava conversando com 2 ou 3 pessoas ali, outros médiums também, a gente batendo papo ali, esperando ali o momento de harmonização. O púlpito deu 2 pulos para frente, assim, quase voltou para o lugar. Olha! No lugar original. Falei, ó, tem alguém querendo dar palestra hoje aqui que não vai ser a nossa líder daqui do grupo agora, não. Né? Então, vamos deixar a pessoa fazer a palestra, vamos sentar aqui na harmonização e ficar quieto. O púlpito mexeu de novo, aí todo mundo sentou, ficou quietinho lá, fazendo a harmonização, né? E o interessante, né, falar disso tudo, é que às vezes as pessoas ficam, tem muita essa questão mística que você vai ver o espírito, é isso. Não necessariamente todo mundo, aliás, eu não vejo o espírito, eu sinto as coisas, mas eu não consigo ver, não tenho esse dom, né?
Mas a gente tem que desmistificar, porque às vezes as pessoas ficam com medo disso, porque quando a gente é criança, a gente aprende desse tipo de coisa, não vai no cemitério que você vai ver espírito, não sei o que o espírito vai puxar teu pé à noite, essas coisas que a gente, pai e mãe, faz para as crianças ficarem quietas e acabam virando um problema para frente, né? A gente tem que desmistificar. Eu morria de medo da noite, Marquinhos, morria Não de é? Na hora de medo. dormir, ficava desesperado, né? Apagava a luz, ficava louco, com medo Meu Deus, vai ver uma pessoa puxar meu pé, me puxar a mão, eu tinha muito medo. Não, o pior, né? A gente ficava com aquele negócio na cabeça, eu vou ver alguma coisa, como é que eu vou ver alguma coisa se está tudo escuro, gente? Então a gente, sabe, é aquilo que colocam na nossa cabeça quando a gente é pequeno. E a mediunidade, ela vem de várias maneiras, né? Ela vem por fenômeno, ela vem por intuição, ela vem no sonho, ela pode vir, sim, por audição, ela pode vir por olfato, pode vir por visão, né? Depende, né? Depende, né? Cada um é sensível para mais um tipo de coisa ou outra, né? Mas no final a gente tem que deixar claro que a mediunidade é sempre uma coisa que a gente serve de veículo para ajudar um próximo, né? Quem é mais sensível para isso, e eu acho que isso que é o mais importante, é essa compreensão que as pessoas têm que ter, até para tirar essa questão de medo, né, que tem do espiritismo, né? Todo mundo que tem essa capacidade, ou que é espírita, ou que estuda tal, e que pratica o espiritismo, está ali como veículo de ajudar o próximo. E a gente nada mais é um apoio de ajuda para que os espíritos continuem influenciando positivamente a gente aqui na Terra, né? Alguns espíritos não são tão bons, né? Eu falo que são espíritos com oportunidade de crescimento, né? São espíritos que vão crescer ainda em algum momento. Agora, tem outros espíritos que são extremamente evoluídos, que é aqueles que a gente busca o tempo todo para ajudar o próximo, que vai ajudar a gente também, quando a gente estiver na nossa fase só espírito, né? Sem corpo, que a gente vai poder estar fazendo isso também. Então, a gente está se preparando para que depois a gente possa ajudar as pessoas aqui, ou volte até para cumprir outras tarefas de evolução que a gente precisa ter. Então, acho que é mais desmistificar mesmo, né? Tirar essa questão desse medo, essas coisas todas, que não necessariamente você precisa ver um espírito para poder praticar o espiritismo, para estar ajudando, né? Eu acho que a maior lição é a gente estar aqui para ajudar o próximo. Se a gente entender isso, os fenômenos, essas coisas todas, são pedaços importantes da nossa missão aqui na Terra, que é ajudar na evolução do próximo e, consequentemente, na nossa própria evolução. É verdade, meus irmãos. Quanta coisa boa a doutrina espírita nos convida a realizar, né? Especialmente essa parte da caridade. A bandeira do espiritismo é a bandeira da caridade. Quando Cristo falou, vós sois deuses, poderei fazer o que faço e ainda mais, ele colocou uma esperança enorme no nosso coração, porque ele era só amor e caridade. Jesus foi essa bênção divina que chegou até nós, nos mostrando o caminho da Boa Nova, que é o caminho da caridade e do amor, que o alimento das nossas almas é o amor. Então, nós temos o potencial mediúnico. O fenômeno mediúnico é um fenômeno que todos nós temos, porque a mediunidade, como diz os espíritos, tem base orgânica, está no nosso organismo. Nós temos uma glândula aqui na cabeça que nos possibilita entrar em contato com essa dimensão mais ampla da vida. E tem muitos estudos sobre isso, mas como a gente ainda é leigo, nós precisamos estudar ainda muito mais para compreender, a gente trabalha com os nossos irmãos para desmistificar, como disse o Marquinhos. A gente precisa fazer com que as pessoas não tenham medo dos espíritos. Os espíritos somos nós. E Kardec diz que os espíritos influenciam na nossa vida muito mais do que a gente possa imaginar. Diz ele assim, de modo geral, são eles que vos dirigem. Então, nós estamos sempre recebendo ajuda dos nossos irmãos desencarnados, que um dia nós estaremos lá também, né? Pela ordem cronológica que eu devo ir primeiro. Não. Nada a ver. Não é assim que funciona. Você sabe Nada a ver, não. Você sabe que não é assim que funciona. Mas, de todo jeito, ninguém morre. A boa notícia é essa, que ninguém morre. A gente só caminha para a dimensão espiritual. E eu tenho tantos amigos que já foram, que foram anjos na minha vida,
e já estão na parte espiritual, que eu me sinto privilegiada de ter conhecido essas pessoas que estão na dimensão espiritual e tenho certeza que trabalhando assim de forma linda, como meu pai, minha mãe, meus amigos, né? Alguns dos nossos amigos que morreram agora na pandemia, fiquei muito impressionada com isso. Mas, enfim, nós estamos nos nossos momentos finais. Queria agradecer a presença de todos. Gostaria que vocês continuassem nessa TV, nessa rádio TV, que tem como objetivo iluminar as consciências. Nós somos voluntários, né? Trabalhamos com muito amor para que você, meu irmão, você que nos ouve, possa sentir Jesus em seu coração. Um grande abraço, fique com Deus, e eu vou passar a palavra para meus amigos se despedirem também. E vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Espiritismo, e assim os nossos amigos espirituais vão se chegando, vão conversando, e você vai sentindo. Não tema o que é por amor, meus irmãos. Fiquem com Deus. Acreditem em Jesus, sigam no seu caminho de paz e ajudem o próximo. Isso já vai ajudar muito. Um beijo a todos. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Você acabou de escutar pela Rádio Brasil Espírita Espiritismo na Arte.